Oi, gente. O motivo que me traz esse vídeo hoje não é muito alegre, mas eu acho que alegria e veganismo é quase um contrassenso, né? Ativismo vegano. Porque a gente tem que ficar em torno de tantas questões que são complexas e conflituosas que não é fácil a gente conseguir extrair daí alegria. Embora eu bem tente, né? Porque eu sou artista e eu vivo tentando trazer conteúdos para que a gente tenha condição, especialmente para oferecer para as crianças, sobretudo, de estar dentro de uma luta que também pressuponha a alegria que é conhecida, para quem gosta do que disse Spinoza, como a grande potência da nossa vida, a grande potência da nossa existência, aquilo que faz a gente realmente ter força para continuar na luta, na briga, na guerra, seja lá como for. Mas enfim, a razão que me fez sintetizar as ideias para esse vídeo foram algumas específicas. Uma delas foi a minha releitura desse livro, que sai aqui ao contrário, mas chama Ponto de Mutação. No vídeo sai ao contrário, desculpe. Esse livro eu estou relendo e com muita atenção. Ele traz uma série de questionamentos extraordinários acerca do sistema que a gente decidiu seguir. O outro foi eu ter assistido o primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror. Para quem não conhece, é um seriado que retrata a nossa sociedade degenerada, levada assim ao absurdo. Vai muito de encontro, inclusive, com o que diz Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que eu admiro demais. Bom, juntando essas duas coisas, o livro Ponto de Mutação com o episódio de Black Mirror, especialmente que fala sobre uma moça que queria ser de qualquer maneira popular, numa sociedade em que era obrigado a ser popular, as pessoas se avaliam e aí ela queria muito ser popular. Eu juntei essas duas coisas com um acontecimento de um ano inteiro de luta na causa e observando o comportamento dos ativistas da causa, principalmente, e dos acontecimentos onde nós tivemos a oportunidade de atuar. E foi uma espiral e que me trouxe uma série de reflexões. Os últimos acontecimentos que culminaram para que eu fizesse um texto hoje e expusesse algumas indignações que eu senti, foi observar que, especificamente, eu vou citar esse exemplo, embora eu não goste, porque quando a gente cita exemplo, sempre aparece 200 mil justificativas e aí a gente não consegue sair do lugar, a gente fica patinando no negócio, porque a gente vive um tempo onde, quando as pessoas afirmam alguma coisa, parece que não existe caminho para voltar. Parece que não existe possibilidade de se retratar, de pedir desculpas sinceras, de repensar, de revisitar o seu posicionamento e falar, oxa, peraí, não era bem isso que eu queria dizer, não. Ou agora eu passei a pensar de outra forma, eu entendi isso sob um outro aspecto e eu já não penso mais assim, eu quero vir aqui me retratar. Parece que isso não é uma coisa que acontece mais. Então, quando as pessoas cometem alguma falha, e no veganismo, no ativismo vegano, isso não é exceção, elas precisam apenas passar o resto das suas existências tentando justificar ou brigar, combater de todas as formas por aquela afirmação que ela fez. Ela não consegue considerar que dá para mudar tudo e se retratar e refazer todo o caminho. Então, mas mesmo assim eu quero citar porque eu fiz um texto longo, extenso, o chamado textão e joguei na rede porque eu acho que essa é a minha obrigação, levantar mesmo esses questionamentos. Então, assim, não foi uma pessoa ou um grupo que eu vi fazendo isso. Eu jamais iria me posicionar de maneira tão exposta se essa questão fosse uma questão individual ou quase, né? Se eu colocar como um pequeno grupo. Eu só vou falar de coisas que eu ache, de alguma maneira que eu considere que seja do interesse do maior número de pessoas
possível. Então eu não direcionei esse texto para uma ou meia dúzia de pessoas. Eu fiz esse texto baseado em ocorrências que eu observei durante mais de um ano de ativismo intenso e incansável que eu tenho me dedicado. O caso foi o seguinte: muita gente descendo a marreta na Luísa Mel, porque ela... Aí o que acontece? Descendo a marreta na Luísa Mel. Bom, agora dividimos em duas partes. Os que descem a marreta na Luísa Mel e os que não descem a marreta na Luísa Mel. Como se a gente pudesse dividir o mundo na maldita... um maldito entendimento entre bem e mal. Claro e escuro. Existem milhares de tons para se viver as questões. Mas então, dividimos. Aí agora nós vamos pensar sobre que aspecto estavam descendo a marreta na Luísa Mel. Antes de tudo, eu quero dizer, eu não conheço a Luísa Mel, eu nem me identifico com o ativismo que ela faz e eu não tenho qualquer ligação pessoal com ela, nada. E não estou aqui para defender a Luísa Mel, assim como também não estou para defender nenhum outro ativista, nem a mim mesma. Eu estou aqui para fazer uma observação e jogar perguntas para quem sabe obter algumas opções de respostas. Aí, o que foi que eu fiquei tão indignada? Muita gente não concorda com o ativismo que ela faz. Muita gente associa o ativismo que ela faz a uma proteção ainda especista, porque fala mais de cachorro e de gato. Eu não sei, na verdade, eu nem sei exatamente ao que as pessoas se referem como falha no ativismo dela. Porque, como eu disse, eu não a conheço, eu não participo das ações dela. A única coisa que eu sei é que ela é uma pessoa que dedica a vida dela a isso, de uma maneira absolutamente exposta. A única coisa que eu sei é que muita gente conheceu o ativismo e o cuidado com os animais através dela. A única coisa que eu sei é que as pessoas tomam nota do afeto, do carinho pelos animais, muitas pessoas, através das ações dela. Outra coisa que eu sei é que ela vai se expõe lá no meio do covil, do mal instaurado lá em Brasília e vai lá fazer a parte dela. E quando eu vejo pessoas xingando a Luísa Mel de vagabunda, de piriguete, usando termos mais do que cunhados pelo machismo, pelo preconceito, pela falta de respeito. Quando eu vejo as pessoas dando mais atenção à roupa que ela está vestindo do que aquilo que ela está fazendo, o conteúdo que ela está tentando levar do jeito dela, não me interessa. Pode ser que esteja bem torto, pode ser que esteja permeado de falhas, mas quando eu vejo que a atenção sobre as falhas que ela comete se volta para o modo como ela se veste, eu fico destruída. Eu fico realmente contra e eu não vou me furtar em dizer isso. Por quê? Se fosse falar, não, mas é que eu acho que ela se veste de uma maneira que não é legal. Então, mas não é legal por quê? Porque isso estraga a causa. Como assim estraga a causa? Que causa é essa que vai se deixar estragar pelo ato descuidado de alguém, seja no que for, e ainda mais quando a questão é a vestimenta dela? Então vamos dar uma referência. Ela não está adequada por quê? Porque se a gente for falar que ela não está adequada porque ela está chamando atenção, porque eu nem sei exatamente por que é, tá? Eu não sei por que é, mas digamos que seja então porque ela está vestida de uma maneira sexy, vamos definir sexy. Se nós estamos falando numa sociedade que toda hora quer culpar as vítimas de estupro porque acham que elas estão se vestindo de maneira sexy, então nós estamos com um discurso machista? É isso? Isso é uma pergunta, tá? É uma pergunta, não é uma afirmação. Eu quero saber, é um discurso machista? Ela não pode ser sexy? Ela não pode ser bonita? É isso, ela não pode ser bonita. Se ela é bonita, outra coisa, ela também não pode ser famosa. Porque tudo é querer se aparecer. Eu acho que hoje, do jeito que as pessoas dão bola e gostam de porcaria, de lixo, desculpa pelo porcaria de novo, porque eu tô tentando corrigir esse vício de linguagem horrível. Mas do jeito que as pessoas gostam de lixo,
Não seria mais fácil ela se aparecer mostrando a bunda, que é o que um monte de gente faz? Quando eu digo mostrando a bunda, não é sensualizando, é mostrando a bunda mesmo, tipo fazendo disso um artifício ou uma ferramenta completamente banal. Não era mais fácil ela ir falar bobagens ou palavrão em algum lugar? Ela precisa se aparecer recolhendo cachorro estuprado, violentado, atropelado, com as tripas para fora? Será que ela precisa enfrentar jagunços e capangas mal educados no Congresso Nacional para se aparecer? Será que ela precisa se aparecer fazendo o bem? Outra coisa que eu ia falar... as pessoas, para serem ativistas e que se expõem à causa, elas não podem ser bonitos, eles não podem ser inteligentes, eles não podem ser legais, eles não podem ser famosos. Isso é um crime. Não dá para ser ativista se aparecendo, porque se você se expõe, você está automaticamente pedindo pedra na cara. É isso? Deixa eu só ver uma coisinha. Os comentários que eu vi sobre as vestimentas dela, que algumas são de couro, porém eu não fui atrás de uma fonte concreta para saber se é verdade mesmo. Apenas o que foi dito. Paulo, eu também não tenho essas fontes para te assegurar, mas eu ouvi ela dizendo uma vez, eu ouvi, assim, en passant, na época que a coisa da vaquejada estava bombando muito, assim, há um mês mais ou menos, ela assegurando que isso é mentira. E eu, de verdade, eu tenho razões para pensar que talvez seja mentira mesmo. Porque as pessoas são tão implacáveis e tão venenosas que qualquer um de nós que se expuser e ganhar alguma notoriedade, eu corto minhas duas mãos se não vai aparecer alguém inventando mentira a respeito de qualquer um de nós. Vão levantar todo o nosso guarda-roupa desde um tempo sem início. E olha, eu duvido se tem alguém puro o suficiente para escapar disso. Eu duvido. Eu não sou de linhagem vegana. Eu não nasci vegana, eu não fui apoiada para ser vegana. Eu consumi exploração de animais muito tempo. Eu cheguei a levar meus filhos em zoológico. Eu fui amazona. Minha filha foi amazona até a gente entender que o veganismo nos obrigava da maneira mais decente e legítima possível a tomar posicionamentos mais coerentes. Minha filha foi não só amazona, ela foi campeã de salto de hipismo. E nós demolimos tudo isso, mas quanto você quer apostar que não vai demorar nada se eu continuar nessa coisa de comunicar e de espalhar o veganismo através da exposição, que vão levantar isso para inventar toda sorte de mentira. E as pessoas não costumam dar o benefício da dúvida para ninguém. A primeira coisa que fazem é aceitar. Tanto, Paulo, que eu vou falar para você e para todo mundo que estiver me ouvindo agora. Eu tô nessa indignação desse tamanho porque após 3 anos de luta incansável dentro do veganismo e de avanços, inclusive, porque eu tive que corrigir toda a minha história para poder me manter hoje dentro da condição de ser coerente com o que eu falo, eu vi falarem mal da pior e mais grosseira forma possível de absolutamente todos os ativistas da causa, sem nenhuma exceção. Não escapou ninguém. Falaram mal do Gary Yourofsky, eu acho que é isso o nome dele, que ninguém sabe pronunciar. Falaram mal do Gary Francione. Falaram mal de todas as ONGs, que eu nem vou me demorar aqui falando, de todos os canais, sem exceção, de todos os ativistas, sem exceção, dos que eram celebridades e dos que não, porque o menino lá, né, enfim, eu não vou conseguir me lembrar agora, mas assim, falaram mal dos que são vegetarianos e não são veganos. Aí aquele que vende camiseta, mas não vende camiseta, um é porque ganhou dinheiro, outro porque lucrou, um porque fez um filme e tava com pele. Olha, gente, não escapou um filho da terra, nenhumzinho. É só a pessoa dar a cara, parece que ela tá cometendo um crime. Eu estou me expondo para defender a causa. Pronto, vai pagar por isso com a vida e com a alma. Porque você tá aí, você tem que apanhar. Ninguém mandou você se expor. Se expôs, eu tenho que fazer fofoca a seu respeito, eu tenho que mentir, eu tenho que inventar coisa, eu tenho que piorar tudo que já é ruim na sua vida, porque, como eu disse, não tem ninguém incólume.
Eu não sou perfeita, eu tô lotada de falhas e eu não gostaria de ter que esperar eu buscar a iluminação, me tornar um ser de luz perfeito para poder lutar pelos animais, porque talvez, quase certamente, eu não vá conseguir. E aí? Então todo o trabalho de uma vida inteira de uma pessoa é jogado na latrina assim que descobrem, inventam ou propagam alguma coisa que ela fez de errado na vida. Como que a gente faz? A gente continua ou a gente não continua? Porque já falaram, eu já estou desestimulada de incentivar o meu filho a ser ativista. Eu já tenho vontade de falar assim, faça o seu, seja vegano, defenda os animais no escuro, na escuridão. Porque já me acusaram N vezes de que eu estava me aproveitando do menino para fazer... não, que ia tirar a infância dele. Bom, eu considero que a infância dele permanece. Ele até brinca, ele tem 12 anos de idade, brinca de aviãozinho, brinca de bonequinho até hoje, mas mesmo que não brincasse, é como se ele fosse ativista 24 horas por dia. Não, ele não é ativista 24 horas por dia, ele é um vegano 24 horas por dia. Mas olha, já falaram um monte. Isso porque eu declinei do dinheiro. Eu sou artista, eu gosto de viver uma vida simples, eu não quero mesmo lidar com grana, porque eu tenho até preguiça de lidar com grana, eu não sou boa com dinheiro, eu tenho preguiça disso, não serve pra nada, porque você consegue um tanto, você vai precisar de 3 vezes aquilo e vai cair no mesmo buraco que todo mundo. Mas eu estou realmente reconsiderando se eu vou contribuir mesmo com a causa por libertação animal, se eu continuar expondo a imagem e a voz. Porque talvez seja muito mais útil para a causa animal se eu ficar no escuro desenhando meus desenhinhos e dando e distribuindo, sem falar de onde veio. Veio de onde? Veio do lugar ninguém. Porque se fala que é de alguém, já vão arrumar algum defeito para colocar. Aí eu escrevo os livrinhos, as historinhas e dou também, sumam com isso da minha frente. E aí eu vou lá também, componho as musiquinhas, desde Animal Sente até seja lá o que for. Esse ano nós compusemos 11 músicas ativistas. Só 4 a gente conseguiu disseminar, mas a gente está tentando fazer CD e tudo mais. Mas com que estímulo eu vou fazer isso? Eu vou botar meu filho na berlinda para daqui a pouco vir gente meter o pau nele, inventar mentira dele? Vão fazer uma montagem com uma foto, com alguma coisa e dizer que meu filho fez alguma coisa e ninguém vai nem parar para discutir? Ninguém vai dar o benefício da dúvida e vão começar a fazer isso que fazem com todo mundo? Leviandade, falta de decoro, falta de responsabilidade. A gente chegou até aqui em tanta luta para ser uma cambada de mexeriqueiro, fofoqueiro fútil. É isso que a gente chegou. Lamentável e triste. Dá para fazer muito mais, dá para fazer muito melhor. Porque ela foi se expor, aí ela faz bobagem e ela estraga a causa. Você tá tão preocupado com a causa desse jeito, a ponto de achar que uma pessoa é capaz de estragar toda a causa? Se ela fosse capaz de ganhar coisas imensas para a causa, ninguém ia querer dizer que foi só ela que ganhou. Todo mundo ia falar que participou disso também. Agora, se der alguma coisa errada, a culpa é dela? Olha, gente famosa, gente que se expõe, ajuda a propagar a causa de uma forma que não tem como mensurar. Gente que dá a cara para bater, mesmo que seja o Paul McCartney que não faz inteiro, mesmo que seja o garoto lá do Titanic, para mim ele é o eterno Titanic, entendeu? Essas pessoas, elas ajudam a propagar a causa, mas não pode, tem que meter o pau, tem que levantar coisa, tem que infernizar, tem que atazanar a vida da pessoa. Porque então ela vai lá e ela estraga tudo. Ótimo, do mesmo jeito que ela foi, qualquer um de nós pode ir. Se você acha que não está se sentindo representado pela Luísa Mel ou por qualquer um que vai lá para o Congresso Nacional ou para qualquer lugar, vá você e faça melhor. Eu vou ficar muito feliz, porque quando eu não me sinto representada por alguém, eu não participo. Agora, eu não acho que tem a possibilidade da gente fazer tudo sozinho. Eu estive numa mobilização da ONG Vedas, que a gente fica num ato solene, segurando cadáveres, passando informação para as pessoas que são transeuntes. Eu não posso fazer isso sozinha. Mesmo que eu me pinte pelada e me pinte de bicho, rasgada e fique com o megafone numa mão e os panfletos numa outra, eu nunca vou poder fazer sozinha o que a gente pode fazer junto.
Ninguém pode fazer tão bem sozinho o que se pode fazer junto, mas não consegue fazer junto. Não consegue fazer junto porque tem que infernizar e tem que achar defeito no que o outro faz. Vai pra lá, amigo. Vai pra lá e faz melhor. A Luísa Mel não tem lugar marcado lá no Congresso Nacional. Ela conquistou isso porque ela se expôs e ela vai falhar mesmo. Eu nem sei o que ela faz direito. Eu não estou aqui para defender a atitude pessoal de ninguém. Eu só tô achando é que a gente tá patinando, perdendo muito tempo. Isso está me levando a pensar que talvez a minha contribuição melhor não seja me expondo, porque eu não tenho temperamento para lidar com esse tipo de ignorância. Porque o que me parece é que a ignorância não é exclusividade de gente que não tem informação, de gente que não tem estudo. Infelizmente, o que me parece é que a ignorância, ela está em todos os lugares, e tem gente que parece que estuda para ser um ignorante de carteirinha. Tem gente que parece que tira diploma para ser um ignorante de propósito, sabe? Porque não consegue ter amor, compaixão, força para a união. Então, desculpe, mas esse tipo de inteligência não me interessa. Agora, fico sim muito preocupada. Ah, mas você está se preocupando de bobagem. Bom, eu não acho que é de bobagem. Se eu achasse que era de bobagem, eu não estava aqui falando isso. Eu não acho que seja de bobagem. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão perdendo o estímulo de propagar a causa e se identificar. Daqui a pouco vai ser tudo secreto. Ativismo secreto, porque nada do que se faz no ativismo tá bom para ninguém. Nada. Eu repito, eu ouvi gente falando mal de absolutamente todo mundo que se expõe dentro da causa. Ah, tem uma, mas é porque aquele bate em mulher. Bom, Deus me livre, nem vou citar nome, porque daqui a pouco vão falar que eu tô dando apoio pra gente, pra agressor. Sabe, você não pode fazer nada, você tem que ficar num buraco bem escuro, empurrando um texto com um pauzinho, com um graveto, se não quiser se ter a mão decepada, porque tudo que a gente faz tá ruim. E se não acharem um jeito de reclamar muito, de meter a boca, de meter o pau, então ignoram, aí fazem que não existe. Isso é o máximo que a gente consegue. É o máximo. Se falar assim, olha, se não conseguirem achar um defeito onde possam criar uma mácula para sua voz, então você vai ser ignorada, porque parece que o preço eterno de qualquer exposição, repercussão ou fama tem que pagar com a alma, porque é um pecado. Não pode ser rico, não pode ser bonito, não pode ser legal, não pode ter nenhum tipo de notoriedade. Então eu vou citar de novo o ponto de mutação, que é essa leitura que critica veementemente o sistema cartesiano e a mania de querer setorizar o mundo como se pudesse separar. Nós não somos separáveis, nós somos indivisíveis. Uma parte responde pelo todo e vice-versa. E a outra questão foi o primeiro episódio da 3ª temporada de Black Mirror. Quem puder, assista. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque eu acho que essa não é a minha função, mas eu disse o que eu tinha que dizer hoje. Então, super obrigada pela parceria, gente. Beijo.